Eu quero começar a nossa discussão de hoje, trazendo aqui para vocês rapidamente uma chargezinha, porque eu amo charge, né, gente? Então, Ótima. em nossa igreja, você não precisará disso, né? Me dá aqui, né? Seu cérebro aqui. Não pense, não questione, né? E aí, Sim. eu trouxe aqui só para a gente ver um pouquinho, né? Assim, isso aí, né? Vamos já sintonizando com o tema nosso, que é o mito do homem racional, né? E interessante que isso aí vale também para nós, que somos espíritas. Vale, gente? Com certeza. Vale para todos, né, gente? Vale. Assim, não tem nem como. Acho que é para todo mundo, é para a gente refletir mesmo. Excelente, tá, Charge? Uhum. Gostei. Vale para todo mundo. E Eu penso que não interessante, tem. quando eu vi essa charge, eu lembrei muito de um caso de uma pessoa que a gente conhece lá do nosso grupo, filha de um colega, que ela, por um determinado tempo, ela conheceu um rapaz evangélico e ela começou a se interessar e resolveu passar para a religião evangélica, né, da igreja presbiteriana. E eu achei muito interessante que, à época, ela tinha que fazer um curso, né? Um curso, porque vocês sabem que para você participar da igreja e ser aceita ali, né? Você tem que fazer esse curso sobre a Bíblia e aprender ali como você, né? Os princípios ali para você ser batizada como uma presbiteriana. E aí, quando ela foi fazer o curso, ela vinha, né, da doutrina espírita. E na nossa casa, nós conversamos e debatemos tudo, né? E como uma jovem que ela era, que aprendeu a conversar e discutir, ela começou a fazer muitas perguntas para o pastor. E eu achei muito interessante, porque tinha uma pessoa designada para trabalhar com ela os conceitos bíblicos. Como ela começou a questionar demais, um dia o pastor chegou para ela e falou assim: Olha, a partir de hoje sou eu que vou dar o curso para você. Você está, de certa forma, tirando a atenção das outras pessoas. Eu é que vou fazer o curso com você. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Olha que interessante, né? A gente a gente às vezes acha, nossa, isso é muito estranho, né? Nossa, olha que eles fazem. Mas se a gente assumir uma postura dogmática, essa o pensar ele não é chamado, não é bem-vindo, né? Então, todas as vezes que a instituição, seja ela qual for, assume essa postura muito dogmática, fundamentalista, de preferência não pense, não questione, aceite, né? Aceite, porque aí você vai se enquadrar, né? E é muito interessante a gente já refletindo sobre o nosso estudo hoje, como que isso, né, impacta até hoje o nosso trabalho nas casas espíritas, né? Aí, para a gente começar, eu vou colocar aqui o nosso estudo de hoje, e porque esse texto, eu não sei vocês, gente, porque esse texto eu gostei demais, sabe? Eu fiquei aqui pensando, falei, gente, que, que interessante. E aí eu pergunto, né? Por que o Elias colocou esse título, né? O mito do homem racional nesse capítulo? O que vocês acham? Eu penso que isso aí, mito irracional, configura uma crítica àqueles que acham que a gente é só razão, que a gente não pode ser só razão, não existe isso. Por mais que a pessoa use mais a razão, ela tem outras coisas. Tem o sentimento, tem o pensamento, tem uma série de coisas que vão levar a um conjunto, né? Não tem como ser só racional. Eu gostei muito desse capítulo, assim como você, porque me fez refletir muito a respeito da importância que eu dava, particularmente, né, à razão. E eu compreendi muita coisa através desse texto aí, me fez abrir a mente para a posição que o Elias coloca, aonde que ele coloca e como as emoções atuam, né? Então, a razão
dentro do contexto de Kardec, né, daquela época, tinha um porquê, tinha tinha a sua razão de ser, né? E ele coloca bem isso no início. E a gente vai progredindo, nós vamos, né? A gente vai progredindo, novas descobertas vão sucedendo, e hoje, de fato, quando você lê e termina a leitura, você percebe que, quando eu terminei a leitura, eu falei, gente, é verdade, como as emoções hoje, não só hoje, mas sempre, né? É que não se percebia isso como elas influenciam. Então, achei sensacional aquela do macaco. Quem leu sabe, né? Quem leu o capítulo, aquela do macaco, em que aquele estudo, né, levantado a respeito do macaco, como eles reagem, né, quando estão com fome e quando são alimentados. Achei aquilo muito interessante. E é isso, essa desconstrução ao longo do tempo que o Elias faz do racional. Achei fantástico. É, Muito obrigada, Rita. Nadir, você levantou a mão e tirou ou você continua com a mão levantada? Porque eu não estou vendo aqui, Nadir. Você quer falar? Eu acho que eu baixei sem querer, mas a Rita foi muito feliz onde que ela colocou e ia colocar. Então, mas também, assim, que eu entendi, né? É mito hoje, né? Assim, não só a razão, mas muitas coisas da época do século XIX, hoje, né, tem a filosofia que evoluiu, outras ciências evoluiu. É lógico que Kardec falou da ferração, e eu acredito que seja sobre o instinto, né, um instinto mesmo, animal, que a gente ainda tinha. Mas é obsoleto por isso, porque hoje com todas as ciências que nós já temos, que comprovaram que a emoção está acima da razão, se tornou obsoleto, sim. Não só a ciência do século XIX, né, e essa crença da razão sobre as emoções também se tornou obsoleta. É lógico que elas duas caminham juntas, né? Porque você também não pode ser só emoção. A razão tem que regular alguma coisa hoje ainda. Eu Certo. acredito que a razão está mais para frente, não naquela época, mas na época acho que o que ele achou para dizer assim, do que a gente não podia, né, o ser humano podia usar o instinto. Ele via assim naquela época, né? Porque não tinha outro contexto, acho que não tinha, não Uhum. tinha descoberto, né? Hoje se sabe, naquela época não se sabia. Certo. Muito obrigada, Nadir. Gente, eu fiz uma perguntinha pessoal lá e eu achei muito interessante que eu mandei a pergunta para a Carol e a Carol imediatamente respondeu assim: eu costumo agir mais pelo emocional. Eu perguntei, você, né? Como que você é? Você costuma agir mais pelo racional ou pelo emocional? E aí eu perguntei isso, né? E eu fiquei, eu mesma hoje eu fiquei, me peguei, gente, hoje eu me peguei. Eu vi o quanto eu estava abalada emocionalmente em relação a alguma questão aqui em casa, na minha família. E eu deixei aquilo me tirar assim a tranquilidade. Eu vi que eu estava alterada, mas olha como que a gente é. E eu não queria dar o braço a torcer, que eu estava, né, emocionalmente abalada. Eu achei que eu estava racionalmente no controle da situação. A hora que eu admiti que eu estava daquele jeito, porque mexeu comigo, aquilo mexia comigo, aí eu parei, silenciei, respirei, falei, opa, peraí, agora eu entendi. Olha como eu estou emocionalmente abalada aqui, né? Então eu achei interessante. Alguém gostaria de falar sobre essa questão? E você, Lourdes, você é mais racional ou emocional? Ao racional. É. Eu procuro agir mais pelo racional. Só se eu estiver muito nervosa, assim, ó. Oh, interessante. Então vamos começar lendo? Quem está com o computador para começar a ler para a gente, por favor? O mito do homem racional.
Uma das crenças vigentes no século XIX era de que um homem, animal racional, o homem é um animal racional, conforme havia definido Aristóteles ainda na Grécia Antiga. Especialmente com o advento do projeto de educação universal trazido pela Revolução Francesa, acreditava-se que, através da educação, seria possível elevar todos os seres humanos a um patamar de racionalidade que, por consequência, possibilitaria beneficiar a todos com as virtudes da civilização. Por isso, a razão, para Kardec, é o supremo juiz em todas as questões, o primeiro exame comprovativo, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. O espiritismo afirma que quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, deseja-se para todo o mundo. Não reclama crença cega, quer que o homem saiba por que crê. Apoiando-se na razão, será sempre mais forte do que se apoiam no nada. Kardec propõe que o ensinamento tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com a razão. É a conquista da razão que dá ao homem o livre arbítrio, e pela razão o homem se torna capaz, inclusive, de distinguir as necessidades reais das fictícias, tendo com isso melhores condições de pautar sua caminhada no mundo material. Paulo, Bebete, só um minutinho. Alguém quer falar alguma ponderação sobre esse aspecto aqui? Principalmente desse finalzinho? É a conquista da razão que dá ao homem o livre-arbítrio. E pela razão, o homem se torna capaz, inclusive, de distinguir as necessidades reais das fictícias, tendo com isso melhores condições de pautar sua caminhada no mundo material. Está lá no Livro dos Espíritos isso, né? Alguém quer falar sobre... Para mim é assim, ó, é, é só a compreensão que nos permite escolher. Se eu vou vivendo sem pensar no que eu estou vivendo, nos conteúdos, o que que me leva, por que que eu estou indo, para quê, eu fico sem escolha. É que nem o bicho, né? O bicho não tem esse tipo de reflexão. Então, a razão, ela nos proporciona um melhor entendimento da realidade, consequentemente, o livre-arbítrio. Obrigada, Bebete. Mas aí, A Letícia também levantou a mão, Letícia? na realidade, o meu questionamento é um pouquinho antes, Hum, quando o Elias cita a conclusão do Livro dos Espíritos, quando ele fala: o Espiritismo afirma ele, quer ser por todos compreendido. Quando eu li isso aí, hum. desculpa a minha ignorância, mas eu fiquei assim pensando comigo o que seria realmente, aí agora vai para esse pedaço mesmo, essa conclusão do Livro dos Espíritos. Quando eu li, eu até botei uma interrogação aqui no meu, eu fiquei pensando assim, que verdade é essa? Para que os homens conheçam a verdade? Aí fiquei pensando, mas que verdade é essa? Que o mundo espiritual existe ou que o espiritismo é a verdade? Eu fiquei meio assim, juro, eu fiquei meio. Sincero, desculpa a minha ignorância, mas sinceramente me peguei com isso aí. Que verdade é essa? Nós já conversamos um Isso pouquinho sobre essa questão da verdade, né? bom, talvez eu nem estivesse nessa que você falou sobre a verdade. É, nós conversamos um pouco sobre essa questão da verdade, lembram, gente?
É, eu não sei quem mais quer falar, mas a Eu Bebete? quero. Eu acho que eu consegui Vai destravar o lá, microfone. Letícia. Então, é que a leitura me trouxe o seguinte: eu Hum, pensei que Kardec estava falando da razão em oposição ao maravilhoso, ao mágico. A razão, no sentido da razão positivista, a razão do fato. E não, a gente confunde muito o fato com a verdade. Então, foi nesse sentido que eu estava pensando, não na verdade de cada um, ou na verdade do uhum, espiritismo, ou na razão dessa que faz a gente agir de um modo ou de outro, que hoje mesmo os estudos da psicologia já nos mostram o erro que é a gente investir numa posição baseada apenas na razão, uma vez que as nossas emoções são tão mais complexas, né, de entender a gente quer tanto fazer a nossa reforma íntima, e sem entender as nossas emoções, a gente não consegue. Então, a razão, ela pode ser entendida sobre vários aspectos, e eu achei que uhum, nesse texto, nesse capítulo em especial, Kardec estava falando da razão da perspectiva dele, que era uma uhum. perspectiva positivista, Isso, e é né? mesmo, isso. Você E está ali, corretíssimo. ali ele estava enfrentando, estava diante de uma sociedade que via nos fenômenos espíritas e nos fenômenos que ele vinha estudando o maravilhoso, o mágico, né? Aquilo Uhum, que a religião deixava muito guardada em nome do mistério. Então, eu vejo ali nesse sentido, né? Então, uhum. são Isso mesmo. duas questões que envolvem a razão. A razão no sentido do senso comum, que é isso que a gente está comentando aqui agora, né? Que as colegas já falaram muito bem, que é em oposição às nossas emoções, e eu trago para esse lado de que Uhum. a razão no sentido daquilo que estava naquele momento, na razão Certo. em oposição ao maravilhoso. Obrigada, Letícia. Bem colocado. Bebete, você ainda quer falar? Eu quero. Sim. A Carol está dizendo ali que ela acha que é 50%, 50%. Isso é uma percentagem que a gente não tem como mensurar, porque cada pessoa funciona de um jeito. Cada uma tem um padrão de personalidade, tem a percepção, tem uma vivência. Então, eu, por exemplo, eu acho que eu sou 90% emoção e 10% razão, né? Eu acho que eu sou assim. Agora, o que eu queria falar para a Rita, que eu acho que Kardec não tinha nenhuma pretensão de estabelecer uma verdade. Para mim, o que ele coloca como verdade é a existência da vida eterna, que a gente não morre, como espírito, a gente segue vivendo, né? Porque o maior enigma da existência, desde que o mundo é mundo, é a morte, né? Então, para mim, é isso. E também, lembrando Fernando Pessoa, tem uma frase dele que diz assim: pensar é estar doente dos olhos. Ou seja, você racionaliza muito e você não contempla, não sente, não se delicia, não usa os seus sentidos, fica só racionalizando, né? Então era isso que eu queria colocar. Obrigada, Bebete. O Alfonso, seja bem-vindo. Eu acho que a questão já foi até colocada, né? Que o Kardec ele estava num meio iluminista e extremamente racionalista. Então, essa verdade para ele tem esse sentido, da racionalidade, que é o que se procurava na época. Se procurava a verdade fora da igreja, fora daquilo que a igreja contou como verdade durante tantos anos. Então, também está querendo dizer isso. E, por outro lado, ele está falando: ó, existe um mundo espiritual que ninguém leva em conta. Então, essa é a outra verdade que ele estava colocando, que era necessário. Agora, como ele coloca depois, mais para frente, que é necessário tomar muito cuidado com o que você escuta dos espíritos, porque o, nós não sabemos a índole desse espírito que está falando conosco. Vamos aproveitar aquilo que for bom, aquilo que for racionalmente, aí ele usa o termo racional, bom senso,
para tirar a boa mensagem e descartar o restante. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, e hoje, infelizmente, o Espiritismo está colocando que algumas pessoas trazem mensagens verdadeiras, independente de quem está mandando essa mensagem. O médium tem mais valor do que a mensagem. Então, aquele médium falou é verdade. Então, a gente tem que ponderar isso também. E a gente abre mão de usar a cabeça, o cérebro lá, porque o Alfonso não viu a charge que eu coloquei lá no início. Depois eu coloco para vocês. Bom, vamos lá, gente. Bebete, você vai continuar lendo, por gentileza? Só uma coisinha complementando o que o Alfonso Sim. falou, que na época a igreja era muito dura, não podia questionar nada, não podia falar nada. E era assim, ó, fora da igreja não há salvação. E vem Kardec falar, fora da caridade não há salvação. Então, onde é que você podia chegar numa igreja questionando as coisas? E na doutrina dele, ele coloca exatamente o contrário. Pergunte até entender. Vai fundo no assunto até que você se convença, que é o contrário exato, né, do que se pregava. É isso. Pode continuar lendo, então, Bebete, por gentileza, para a gente avançar. Eu tenho a próxima pergunta, vai entrar agora. Em decorrência da generalização de uma educação que teria como base essa supremacia da razão, o mundo estaria caminhando definitivamente para uma nova era, onde não haveria motivos para divisões, antipatias, barreiras ilusórias baseadas no egoísmo. Do futuro se pode, pois, julgar pelo passado. Já vemos que, pouco a pouco, se extinguem as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separavam. De um extremo a outro do mundo, eles se estendem as mãos. Maior justiça preside a elaboração das leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não excluem os sentimentos de humanidade. Nas relações, a uniformidade se vai estabelecendo. Apagam-se as distinções de raças e de castas, e os que professam crenças diversas impõem silêncio aos prejuízos de seita, para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que marcham à testa da civilização. Bebete, para aí, por favor. Agora, gente, agora vem a primeira questão lá, que eu até já coloquei no grupo para a gente pensar, né? Para Kardec, essa possibilidade de racionalizar, de pensar, de julgar, de analisar, nessa visão que para ele foi tão importante, que surgiu, né, e ganhou força no século XIX, surgiu lá no Iluminismo e ganhou essa força no século XIX, onde você poderia analisar, você poderia dizer não, você poderia questionar, você poderia testar, você poderia experienciar. Então, partindo dessa visão que Kardec tinha, ele imaginava que o homem se tornaria um ser capaz de entender melhor as relações, de entender melhor como se portar em sociedade, se respeitando, né, nação com nação. Para ele não haveria as guerras, porque você seria capaz de usar a razão, pensar, analisar e entrar num consenso, né? Então, para Kardec, o ser que sabia, né? O ser que sabe, ou aquele que sabe, é, ele poderia ser capaz de resolver até então tantos problemas que afligiam o nosso planeta na época, né? Mas a pergunta que eu fiz, que vocês viram lá, né? Podemos dizer que a razão não conseguiu nos ajudar nessa direção? Analisando toda essa visão que Kardec imaginava, que de futuro a gente caminharia para isso, diminuir as barreiras entre os povos, uma maior é, colaboração internacional, não haveria essas guerras, porque a gente seria capaz de conversar sobre, de analisar, de pensar o nosso mundo
E através desse pensar, nós poderíamos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais humana. É essa a visão de Kardec. Nós podemos dizer que a razão não conseguiu nos ajudar nessa direção. Eu quero ouvir o Alfonso. Isso aqui é uma provocação, tá, gente, que eu fiz. Me desculpe, Eu mas eu caí na fiz. sua provocação. Ah, É, bom, primeiro, essa esperança de Kardec, ela realmente caminhou nesse sentido até o começo do século XX. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira quebra, né? E depois a queda da Bolsa de 29 foi o golpe definitivo em cima da razão, né? Porque viveu-se no mundo, nós tivemos a Áustria no comecinho do século, ela viveu uma expansão de igualdade, de distribuição de rendas, assim, inimaginável para aquela época, né? E acho que foi uma das maiores no mundo até hoje. Isso nos primeiros 10 anos do século XX, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX. A mudança da economia para as Américas trouxe uma esperança grande da individualidade ser mais valorizada do que o Estado ou do que a nobreza, que era o que era valorizado na Europa até então. Então, são fatores que mostravam que o caminho realmente estava sendo esse. Até que tivemos as duas guerras, mas acho que a Primeira Guerra é uma situação mais voltada para questões econômicas, mas agora a Segunda Guerra ela tem um marco muito forte que é a questão da propaganda. Então a propaganda engoliu a razão a partir do nazismo, porque aquela propaganda que foi utilizada para que o nazismo surgisse e virasse o que virou modo de propaganda do mundo ocidental depois disso. Você vê hoje, tem várias propagandas que são exatamente aquele maneira de agir, de pensar de Goebbels. Então, e essa propaganda, ela esconde a razão. Ela denigre a capacidade de raciocínio da pessoa. Porque ela acaba ficando muito ligada ao consumismo, primeiro, depois a algumas ideologias que se difundiram tanto mais à esquerda quanto mais à direita. Tudo isso foi trabalhado em cima de propaganda, da leitura de Manchester, das leituras de textos grandes sem ler as entrelinhas. Isso a gente perdeu, que era uma coisa muito forte na época de Kardec, né? A gente perdeu na metade do século XX para cá. interessante, Alfonso, muito interessante sua ponderação. A Rita, em seguida a Nadir, para a gente continuar prosseguindo. Realmente eu penso que com o passar de tudo isso aí que o Alfonso citou, a gente foi dando lugar à emoção, deixando a razão e agindo mais com emoção. Quando o Alfonso ele cita a parte, né, da propaganda e tudo, eu acho que aí é que começa, né, a predominar a emoção em todas essas coisas ruins, culminando aí com o que a Bebete falou, oh, coitados do Kardec, pensar um negócio desse. Muito bem. Nadir, você. Então, a citação de Kardec reflete uma visão otimista, né, sobre o progresso da humanidade. Ele sugere que, com o tempo, as diferenças e o antagonismo entre os povos tendem a diminuir. A civilização promove uma maior união e a civilização promove uma maior união e justiça internacional. As guerras se tornam menos frequentes e são conduzidas com mais humanidade, é o que a gente vê por aí, né? Antigamente não era bem assim. E essa visão corroborada por muitos estudiosos que observam a tendência de longo prazo para a redução da violência e um aumento na cooperação global. No entanto, ainda enfrentamos desafios significativos, como conflitos regionais, injustiças sociais e crimes ambientais, que requerem uma ação conjunta e racional.
podemos dizer que a razão tem nos ajudado, essa é a minha opinião, ajudado a avançar nessa direção, mas ainda há muito trabalho a ser feito. A razão combinada com a empatia e a colaboração pode ser uma força poderosa para o contínuo progresso da humanidade. A chave está no equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico, científico e a revolução moral, a ética e da sociedade. Então, para mim, eu acho que a razão, sim, ajuda muito. Se você olhar tanto absurdo que está tendo, por exemplo, lá no Oriente Médio, eles não estão usando a razão, eles usam a emoção, é lógico. Se eles pudessem refletir um pouco mais sobre o que eles estão fazendo, se eles usassem a razão, será que eles não voltariam atrás? Então, eu acho que eles estão, tanto o presidente lá, o primeiro-ministro de Israel, como o presidente absurdo, eu não gosto nem de falar o nome daquele homem, da Rússia, eles não usam a razão, eles estão usando a emoção, né? Se eles pudessem parar, refletir, raciocinar, levar para a razão, eu acho que eles parariam. Então, a minha opinião, sim, eu acho que a razão nos ajudou e tem nos ajudado, né? Então, porque hoje nós estamos tão longe de lá, mas a gente sofre como se fosse a gente, né? Então, para mim, eu acho sim que a razão nos ajudou. Tá, eu vou ouvir o Vicente, depois eu quero fazer uma ponderação. Vamos lá, Vicente. Alguns aspectos levantados pelo Alfonso são importantíssimos, né? O epicentro da racionalidade no século XIX. Nossa, a maior fase da racionalidade, vindo lá, Kant e todos aqueles, né? Filósofo que nós já estudamos. É razão, razão pura, tudo isto. Agora, a razão, a racionalidade, um papel importantíssimo desde aquela época até hoje, sem dúvida nenhuma. Agora, com relação à utilização da razão, a razão foi utilizada para as guerras. Por que não? Mas dentro da razão entendida por aquele que queria provocar o conflito. E através da razão, dessa razão, de uma lógica, o Alfonso colocou muito bem, né? Através da razão, eles conseguiram, e até hoje isso acontece, controlar as emoções de quem eles querem e colocar essas emoções a favor daqueles que querem promover o conflito, promover a guerra, mas eles pensam racionalmente a respeito disso. A razão pode ser colocada tanto para evitar o conflito, quanto para provocar o conflito. Sabe? São duas faces da mesma situação. Depende de como eu queira usá-la para promover as coisas. Então, não existe isso. Não, eu vou ser razoável. Vou ser razoável dentro da minha visão. Eu acho que é isto daqui. Eu defendo este ponto de vista, esta razoabilidade que eu entendo, trabalho as emoções e promovo os acontecimentos. Tá? Então, tem toda essa realidade. Tá? Talvez isso não tinha sido previsto por Kardec, esse trabalho hoje que é, vou dizer, fantástico, de saber trabalhar essas situações e criar situações muito agressivas. Era isso. Obrigado. Muito obrigada, ô Vicente, pela sua colaboração. E aí, eu ia falar mais ou menos isso que o Vicente falou,
porque a lógica da guerra é o interesse, né? A lógica ela é usada a favor, né? E muito bem manipulando as emoções das pessoas e muito bem trabalhando, logicamente, friamente mesmo, racionalmente, até onde se quer chegar, né? Infelizmente, nós temos grandes interesses por trás de todo esse movimento de guerra que hoje acontece no mundo, né? Onde muitos estão ganhando com a morte e com o infortúnio de poucos, ou quer dizer, de tantas pessoas. Poucos estão ganhando com a morte de muitos e com o infortúnio de muitos, né? Então é muito interessante isso a gente observar. Só para a gente continuar aqui, Bebete, você pode continuar lendo? A realidade, entretanto, é caprichosa e parece nunca obedecer a qualquer previsão. Os movimentos que emergiram no século XX revelaram um ser humano nada racional. Em vez de se extinguirem as antipatias de um povo para o povo, virou-se a acirrar guerra fria e o mundo dividir-se em blocos, em vez de estenderem-se as mãos aos povos, iniciaram uma corrida armamentista sem precedentes, agora possibilitada pelo expressivo avanço tecnológico. Em vez de queda das barreiras, observou-se a construção do Muro de Berlim, separando ao meio uma cidade inteira e uma nação, ou ainda recentemente, o muro que separa os Estados Unidos do México. Em vez de maior justiça, viu-se o acirramento da xenofobia e do preconceito racial. Em lugar do silêncio às diferenças religiosas, fundamentalismos cristão e islâmico se contrapondo. Vamos continuar só mais um pouquinho aqui, por favor, a partir daqui. Nesse ponto é que precisamos levar em conta o que Schultz chama de Zeitgeist, ou seja, espírito da época, referindo-se ao conjunto de subjetividades que norteiam as ideias e as buscas intelectuais das pessoas em um determinado contexto histórico. Não havia, no século XIX, clima propício para quaisquer considerações em torno das emoções ou do seu papel na vida humana. O comportamento era compreendido apenas com base na dualidade instinto-razão pelos pensadores do Iluminismo. Assim também, o estudo de Darwin passou inteiramente despercebido. Porque ele fala que Darwin começou, né? Ele tem um livro que tratava da questão das emoções, mas assim, ficou praticamente passou despercebido esse livro. E essa importância desse uso, né? Dessa questão da emoção, nós vimos surgir já no século XX, né? Agora nós vamos passar para cá. Posso fazer só um comentário sobre Darwin? Sim. Recentemente a gente estudou com o Márcio lá na filosofia, o Darwin, e para mim foi muito surpreendente a conclusão do estudo que Darwin colocava que a maior virtude era a caridade, que sem a caridade até a evolução das espécies estariam comprometidas. Maravilhoso, né? Interessante, né? É. Era uma retomada pelo meio científico da constatação de Darwin de que o comportamento do ser humano é muito mais guiado pelas suas emoções do que pela sua razão. Na década de 50, o psicólogo Abraham Maslow observou que os macacos, quando famintos, se tornavam agressivos e altamente motivados para agir, e mais dóceis depois de alimentados. A partir dessa constatação, ele começou a observar também o comportamento humano e concluiu que as necessidades fisiológicas são o primeiro fator motivador para a ação, como se fossem a base de uma hierarquia formada pelas diferentes necessidades. Ele representou essa ideia sob forma de uma pirâmide, na qual, logo acima, vinham as necessidades relacionadas à segurança, em seguida as de convivência sociais,
No andar seguinte, as necessidades de estima ou pertencimento, e no topo da pirâmide, as necessidades ligadas à autorrealização. Pouco a pouco, se tornava evidente que a subjetividade está muito mais presente que a racionalidade no cotidiano das relações humanas e, portanto, no comportamento e nas crenças das pessoas. Só um minutinho agora, que eu quero só conversar um pouquinho. Por que que o Elias trouxe, né, o Maslow? Essa é a pirâmide de Maslow, né? Hoje o Maslow, nós, assim, quem trabalha na área da educação, quem trabalha com as questões relacionadas à neurociência, todos nós, eu acho que já, né, conhecemos na área também, na administração, você vai ter contato com essa pirâmide, né, da hierarquia das necessidades. Por que uma hierarquia? Porque Maslow observou, fez um estudo em que ele observou o quanto que uma criatura faminta, sem condições básicas, ela é manipulável. Então, eu queria que a gente analisasse isso, pensando nisso que o Vicente trouxe para nós, na questão. Tudo pode ser usado, né? Tudo isso são informações que quem sempre busca esses estudos, os homens que estão ligados à ciência, quem está se dedicando a estudar o comportamento humano, né? E ele, o Maslow, no início do século, trouxe, né, logo depois, já, né, ele trouxe isso aí para nós, e aí ele vai trazer como que um ser humano, ele é muito frágil se ele estiver com fome, principal necessidade, né? A gente não trabalha, a gente não consegue fazer nada se a gente não tiver as questões básicas bem atendidas. Em seguida, segurança, depois relacionamentos, a estima, a realização pessoal. E o que que é isso? Isso aí voltamos lá na questão, né? São os estudos científicos, aqueles homens que se debruçam, né, juntamente com as suas, trazem as suas descobertas, e essas descobertas estão sendo usadas conforme nós, né, vamos fazer bom uso, mau uso, como que nós vamos trabalhar isso aqui, né? Mas olha que interessante, isso aí trouxe, né, descortinou que o ser humano é um ser mais complexo, né? Não é, a gente não consegue pensar bem se você não tiver com as suas necessidades mais básicas atendidas. E nós temos o estudo do sistema límbico, né, que é o sistema que trabalha as nossas emoções e que hoje, né, é um sistema onde os olhos estão voltados para ele, porque nós estamos começando a descobrir que está tudo ali, né? Nós temos aqui no nosso sistema, que é o sistema límbico, que controla as nossas emoções, tudo está ali, tudo gira em torno dele, né? Então, assim, todo o aprendizado, tudo que nós vivemos, somos, reagimos. Então, tudo isso hoje faz parte de uma gama de estudos, né, que estão sendo acompanhados e observados e cultivados e analisados e colocados em prática de acordo com aquele olhar que está sendo, né, jogado sobre esses estudos e algumas sendo usado até, às vezes, conforme a falta de ética, digamos assim, né? De forma a manipular isso aí, né? Aí entra a questão que o Alfonso falou, né? Essa manipulação através da propaganda, né? Até onde que isso vai? Até onde nós vamos ver todas essas informações, esses estudos sendo utilizados até de forma antiética, né? Desumana, inclusive. Então, eu queria só trazer isso aqui para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa questão. Aí, eu queria que a gente continuasse lendo, porque agora nós vamos ter outro espaço interessante. Só um pouco mais tarde, já na década de 80, que a palavra emoção conseguirá conquistar um espaço definitivo no mundo da ciência, contrapondo-se ao domínio estabelecido até então pela inteligência cognitiva. Elaborando sua teoria das inteligências múltiplas, o psicólogo estadunidense
Howard Gardner considerou um conjunto de 7 diferentes habilidades do seu conceito de inteligência, onde a cognitiva era apenas uma delas. Logo em seguida, outro psicólogo, o jornalista científico Daniel Goleman, publicou um livro no qual estudava exatamente o impacto das emoções sobre as decisões humanas. Pessoas com elevado quociente intelectual, observava ele, costumavam falhar de maneira clamorosa quando se tem que lidar com suas emoções. Bom, e aí, só para a gente encerrar isso aqui, essa parte desses pensadores que o Elias trouxe aí, né? Aqui é o Gardner, né? Que é outro psicólogo que trouxe para nós um estudo já um pouco mais à frente, na década de 80, né? Sobre as múltiplas inteligências. E aí é muito interessante, porque o que isso traz para a gente, né? Traz uma outra compreensão do ser humano. Se antes a gente pensava que um ser humano era esse ser totalmente racional, capaz de decidir friamente sobre as situações, esses estudos falaram assim, olha, não é bem assim, né? Nós temos vários, o ser humano é um ser complexo, é um ser formado por várias percepções, né? E aí, gente, tem alguém com o microfone aberto? Poderia fechar aí para nós, por gentileza? E aí, o Gardner, ele trouxe esse panorama no livro dele, Estruturas da Mente, que é de 1983, trazendo para nós, olha, um ser humano, ele não é só racional, não é só o coeficiente intelectual que importa, né? Nós temos várias capacidades, várias inteligências que são importantes também. Da mesma forma, o Goleman, né? O Goleman, o Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional, um excelente livro, né? Quem já leu, acho que é muito interessante. Acho que ele nos ajuda muito a entender isso, né? Como que a gente pode perceber a questão dessa inteligência emocional, né? Desse coeficiente emocional, né? Como que essa emoção pode ser usada a nosso favor ou até, às vezes, nos prejudicar? Tudo isso passou para o uso, né, no campo da administração, no campo da psicologia, né, no campo da pedagogia, onde nós podemos observar como que todo ser humano ele é complexo, né? Nós somos complexos, né? Então, eu só trouxe isso aqui só para a gente ver um pouquinho, né, desses personagens que o Elias trouxe aí para nós, tá? E aí vamos voltar aqui para o nosso estudo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade, tá? Eu queria colocar um complemento Pode da falar, por Silva, favor. porque sem a compreensão da subjetividade, a psicologia não existe. E aí fica aquele inferno, né? Porque não é ciência, porque não pode mensurar, porque não tem como testar, não tem como padronizar. Não tem, e daí que não tem? Então não é ciência, não faz diferença nenhuma não ser ciência. O importante é ser uma ferramenta que ajude as pessoas, que possa compreender as pessoas e fazer diferença. Isso não significa que a racionalidade tenha perdido a sua importância. Ao contrário, demonstra que só ela é capaz de estabelecer controle adequado sobre as emoções quando estas vêm à tona, de modo que elas possam ser utilizadas de maneira produtiva, tendo em vista uma ação consciente por parte de quem expressa. Mas esses estudos também demonstram como, mesmo mentes esclarecidas, quando acicatadas por emoções intensas, como revolta ou medo, ficam sujeitas às injunções sobre seu comportamento, sob a forma de reflexos condicionados que se impõem sobre a razão. E aí, vamos voltar, Sabes? só um minutinho, Bebete, só voltando lá, só pegando esse pedacinho aí, o que o Alfonso falou, pensando na Segunda Guerra Mundial,
Quando nós pensamos como que, que isso aconteceu, como que os judeus foram levados para os campos de concentração, né? Então, assim, desde aquela época que a gente começou a observar nessa manipulação. Hoje mesmo, né? Como que nós temos hoje tantas situações contraditórias acontecendo no mundo, situações de guerra, situações de falta de humanidade, e o que está acontecendo? Por que às vezes a gente fica assim, apático, a gente não sabe o que está acontecendo conosco? Né? E aí o Elias traz aí essa questão, né? Que a gente pode ver que as mesmas mentes mais esclarecidas, quando acicatadas por emoções intensas, como a revolta ou o medo, ficam sujeitas às suas injunções. Será até que ponto que nós estamos sendo manipulados? Né? Até que ponto? Então é interessante, né? Pode continuar, Bebete. Sabe-se hoje que sentimentos como culpa ou tristeza podem estabelecer bloqueios ao comportamento, muitas vezes no nível do inconsciente, cuja superação pode requerer até mesmo ajuda profissional especializada. Portanto, em vez do homem racional do século XIX, compreende-se hoje que o comportamento do ser humano é fortemente marcado pelo componente emocional e que isso impacta até mesmo na maneira pela qual ele compreende a sua espiritualidade e a própria religião. Ritos adotados nas empresas, nos esportes, nas igrejas, muitas vezes se constituem em apelos emocionais socialmente estruturados, tendo em vista definir a postura das pessoas em relação ao trabalho, ao consumo, à vida social e à espiritualidade. Novas disciplinas, como o marketing, passaram a estudar o comportamento do consumidor, visando explorar a sua dimensão emocional, tendo em vista a venda dos produtos das empresas. Até mesmo a religião aprendeu a lidar ou a manipular as emoções humanas, tendo em vista a disputa de fiéis, no que passou a ser identificado como mercado da fé. Agora, Bebete, eu quero trazer a segunda pergunta, né? Quando ele falou dessa questão dos ritos adotados nas empresas, nos esportes, nas igrejas, muitas vezes constituem apelos emocionais. E aí eu perguntei: existem, na questão 2, existem ritos nas nossas casas espíritas em que isso se constitui um problema? Nós sabemos que existem ritos e muitos, muitos, em todas as casas, que eu não digo todas, né? Lógico, não conheço todas, mas em todos os que eu passei, sempre vi isso. E é interessante as pessoas, as próprias pessoas que estão lá, pregam que não existe isso lá dentro, mas a gente vê que existe. E isso, na realidade, no meu ponto de vista, acaba direcionando a pessoa que vai à casa espírita, buscar a casa espírita, entender aquilo como uma religião, entender aquilo como. Eu sei disso porque quando na minha casa espírita quando eu entrei já tinha uma irmã lá que gostava sempre há muitos anos na casa, mas ela nunca questionou nada, nunca. E ela nunca perguntou o porquê das coisas, ela sempre entendeu que tinha que ser daquele jeito. E se a gente pergunta, eu me lembro que uma vez eu questionei ela, escuta, uma fulana, mas por que que você acha que é isso? Por que que tem que ser assim? E ela dizia assim, porque é. Porque é assim. Porque a gente. Então, isso faz. No meu pensamento, eu acho que esses ritos acabam direcionando a pessoa que frequenta a não questionar, a não raciocinar, a não pensar, saber o porquê das coisas, né? O porquê que tem isso, que tem aquilo, estudar um pouco mais, leva sim para o lado religioso da coisa em que você não questiona nada. Eu estava querendo ficar quietinho aqui, mas não consigo. Não consegue? Fala. Uma das coisas que eu Vai acho. lá, Alfonso, humilha, vai, Alfonso. Não, uma das coisas que eu acho que é um rito que geralmente encerra as casas espíritas é justamente você tem um
dono daquela casa. Né? Você tem aquele cara que inicialmente ele coordena, ele tem um dom de palavra ou até de mediunidade muito forte, e ele acaba tomando conta de tal maneira que não consegue, exceto, lógico, as casas maiores, não consegue ter um sucessor. Ele não quer fazer um sucessor. Então, muitas casas espíritas, quando falece o fundador, ela se divide em duas, em três. É Hum, raro você continuar aquela casa crescendo, se fortalecendo, hum, porque ela não monta uma estrutura para funcionar independente das pessoas, trocando as pessoas, ter o hábito de substituir da, do, daquele líder, assumir sua humildade e dar espaço para outros. Eu acho que isso é um dos grandes mitos que se criou no espiritismo no Brasil, aqui, as casas que eu conheço, né? Não sei como é lá fora, mas no Brasil isso é um É grave uma problema. característica interessante, né? Nós vemos algumas casas, nós estamos falando de gestão, né? O Alfonso trouxe a questão da gestão. É, em algum, assim, parece que nós esquecemos que nós participamos, que a Casa Espírita é uma entidade, né? Hoje considerada uma associação filantrópica, né? Uma associação sem fins lucrativos, e como associação tem uma diretoria, tem que ter uma gestão, tem que ter um programa, tem que ter uma missão, tem que ter uma estratégia. Tudo isso faz parte, né, gente? Não tem como ficar fora. Agora, o Alfonso trouxe o problema, né? Nem toda casa espírita é assim. E Eles isso têm o pastor, realmente né? Cria um pastor da casa espírita. Esse é é verdade. É um grande interessante. problema. É Acaba muito sendo aquela comum, pessoa que sempre tem razão. e é muito comum você ir numa casa espírita onde a pessoa é sempre a mesma que faz tudo, né? Ela faz a leitura, ela faz a prece inicial, ela chama o palestrante, quando tem o palestrante, né? E assim tudo é ela, é ela, é ela, é ela, do início ao fim. Então é muito interessante isso também. A gente não percebe como um rito, mas pode ser um rito, né? Que mais? Alguém gostaria de contribuir? Mais alguém? O evangelho no lar é um rito, não é? É uma oração no lar, né? Eu acho que pode ser, Ritual. né? Como se Pode fosse ser. um Algumas terço. coisas que criou-se um ritual, né? Por exemplo, o É. Evangelho, concordo que o Evangelho tem um ritual para se fazer. O passe tem um ritual para se fazer. Então, criou-se alguns rituais, tá? E na hora do passo, a Mas gente não põe a mão são, para cima ou a mão para baixo? Como que é? Pode mas não cruzar as são pernas coisas ou não assim, pode? Luz não são apagada ou luz coisas acesa? que valem para qualquer casa espírita, tá? Tem casa espírita que usa, que prega de uma certa maneira, tem outra que prega de outra, mas criou-se alguns rituais, sim, concordo com a Nadia. Se a gente pensa um pouquinho, Nadia, a gente pode encontrar formas de fazer a coisa, né? Se a gente, digamos, trazer um pouquinho para o racional, nós vamos perceber que muita coisa que a gente faz, ela pode ser questionada. Vamos fazer isso? Precisa mesmo? Tem que ser assim mesmo? Por quê? Né? Então, é esse o que a gente ainda precisa trazer, né, para os nossos questionamentos. Mas vamos lá, vamos continuar Queria lendo fazer aqui. uma pergunta. Ah. Sim, pois não, Arlene. Você quer pode. falar, Bebê? Desculpa, gente, eu desconectei várias vezes, eu fiquei meio perdida, mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Assim, é uma impressão que eu tenho, né? Eu já participei de reuniões de mediúnica, já participei de várias coisas no centro. O que me parece, às vezes, eu não sei se vocês já falaram sobre isso, é que esses ritos, né, esses costumes, esses hábitos, eles dão um ar meio como é que eu vou falar? Alguma coisa meio enigmática, meio assim, meio transcendental. Eles tiram eu penso que eles retiram de nós pessoas comuns, né? Eles
eu acho que eles colocam muito nessa questão do sagrado, uma coisa meio oculta, uma coisa meio assim. Eu não sei se vocês que frequentam há muitos anos pensam assim, mas para quem frequenta alguns poucos anos, né, como eu percebo claramente aquela coisa, aquele clima de mistério. É tanto mistério que você nem se atreve, né, a questionar, a tensionar, porque é dado. É um mistério dado. Inclusive isso, né? É uma questão dada. Vocês percebem isso? Eu não sei se vocês falaram sobre isso, mas eu acho isso tão esquisito, mas faz parte, eu acho que faz parte da dinâmica que nós já falamos, do controle, né? Se não há controle, se questiona. Se questiona, perdemos o controle. Daí temos que mudar, né? Então, eu não sei se parte daí também. Não sei se eu estou sendo muito simplista, tá, gente? Vocês me desculpem. Não, um bom questionamento. Alguém quer falar? Bebete levantou a mão, você quer falar? Bebete responde. Na nossa casa, que eu frequentei aqui muitos anos, o diretor é um professor, assim, sabe, de caridade moral, porque a gente tem que ter muita caridade moral com ele, sabe? O camarada expulsava as pessoas da casa. E ele proclamava isso em todos os cursos, porque eu expulso mesmo, né? Então, um dia eu vi que o vetor tinha virado-se para mim. Eu falei, então deixa eu bater o pó da minha sandália, tá na hora de ir embora. Então, você veja, essa coisa de centralizar o poder serve para isso, que o Alfonso estava trazendo. Serve para isso, para quê? Para poder ser autoritário e exercer a coisa vertical, e quem está embaixo ou obedece ou está obsediado, né? Porque É, esse pessoal igual a Arlete, assim, ó, é obsediado. Arlene. Arlene, Eu estou achando que eu sou o que eu que bobagem. Não, Ai, é interessante, assim, o que a Arlene trouxe é uma constatação interessante. Nós observamos que há todo esse ritual mesmo, né? E há rito, sim, nas nossas casas espíritas. E quanto mais nós queremos manter, né, digamos assim, essa religiosidade e temos medo de abrir mão, porque se nós abrirmos mão, daqui a pouco a casa espírita vai ser o quê? Né? Nós vamos ser o quê? Né? Por quê? Porque nós nos comparamos sempre com uma igreja evangélica, com uma igreja católica. É esse o nosso parâmetro, né? Kardec era sociedade, estudo, sociedade espírita parecia de estudos, né? Então, assim, era estudo, né? As reuniões mediúnicas até então não eram estruturadas como nós temos toda essa estruturação hoje. Um dia uma pessoa chegou na nossa casa, uma criança, frequentar, falou assim, o que acontece aqui na quarta-feira? Eu falei, não, porque a gente tem a reunião com os médicos. E eu posso vir? Aí na hora eu falei assim, como é que eu vou responder para ele que ele não pode? E me pegou de surpresa, assim, porque eu falei assim, gente, por que mesmo que não pode, né? Porque nós estruturamos teve todo um contexto, né? Que nós estudamos, e veio o André Luiz com o livro Desobsessão, e foi todo implantado essa forma de relacionar com a mediunidade, bem assistencial, né? De atendimento aos espíritos. E aí, o grupo mediúnico passou aquele espaço fechado. Só os médiums têm acesso, né? Então, quando a criança, esse jovem me perguntou, eu posso ir? Por que que eu não posso, né? Aí eu falei, não, você pode vir na terça, pode vir na quinta, mas na quarta-feira não. Então, assim, na hora eu mesma me vi assim, sem saber direito como argumentar, né? Então, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente não para pensar realmente o que que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo daquela forma. A gente aprendeu assim e acaba fazendo e repetindo, né? Na semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas se sentiram excluídas porque a pessoa que está à frente não sentia que elas estavam preparadas para fazer determinadas atividades, porque era ele que definia, né? Então, assim, peraí, como assim ele que definia, né? Onde tem
essa questão do grupo, onde tem essa questão da casa, né, dos componentes. Fala, Wellington. Eu vi no bate-papo, aí, eu imagino assim, né, que toda casa sempre vai ter os rituais. Ainda que a gente acha que a gente tem que mudar, a gente mudaria para outro tipo de ritual. E sempre estaria mudando para um outro tipo de ritual. Porque eu acho que é uma forma que a gente encontra de normalizar, como é que a gente pode dizer, no sentido assim, de regimentar, para facilitar o trabalho, para ter um início, um começo e um fim, para ordenar as coisas, para facilitar. Então, ainda que a gente questione, por exemplo, na hora de dar o passe, é necessário estender as mãos? Sim e não para quem quer sim, para quem não quer não, né? Porém, a gente sente, cada médium, a sua necessidade. Mas se não estender as mãos, está tudo bem, né? A intenção é a que vale, a gente sabe disso. Mas, de repente, se todo mundo não estender mais a mão, eu também não vou fazer a prece porque não tem necessidade de fazer prece inicial. Eu também não vou servir água porque é o que vale, é o que os espíritos... Entende? Então, no sentido assim, se a gente começar a contextualizar isso, de repente a gente pode mudar, mas vai estar sempre mudando, sempre mudando. Então, essas coisas a gente acha uma forma que no momento é o mais adequado. Pode ser que futuramente a gente vai achando outras formas mais adequadas, mais, né, menos simbólicas, talvez, não sei. Mas eu acho que no momento cada casa se encontra de uma forma assim que ela acha mais adequada para os frequentadores e para os trabalhadores da casa ali. A Rita, e em seguida nós vamos concluir o nosso texto aqui. Por favor, Rita. Complementando o que o Wellington acabou de falar, eu penso que você normatizar uma coisa é um posicionamento. Sacralizar é outro, no meu modesto entendimento. Porque e eu vivi isso, né? Quando eu ainda não era espírita freelancer, como sou hoje, eu vivi isso dentro da casa espírita. As pessoas sacralizavam aquilo, e vem exatamente ao encontro que a Arlene falou, né? Você acaba ficando com medo de será que eu pergunto? Não, mas se eu perguntar, então aquilo cria um negócio, uma mística, que você pensa assim que você tá, né? Você não pode falar nada, não pode. E aí, quando você começa a ser a pessoa dos porquês, aí pronto. Aí, minha filha, pode saber que é excomunhão na certa. Muito bem. Bebete, vamos continuar lendo aí para a gente já fechando? Considerar esse componente emocional pode nos ajudar a compreender melhor a ascensão dos grupos fundamentalistas no final do século XX, bem como o surgimento de movimentos contestatórios, como o terraplanismo, que possui hoje no Brasil mais adeptos do que o espiritismo. Para, né? Pesquisa do Instituto Datafolha, realizada em julho de 2019, constatou que 7% dos brasileiros disseram acreditar que o formato da Terra é plano, enquanto apenas 2% se declararam espíritas. Assim sendo, o simples apelo à razão, enquanto a capacidade de raciocinar, de deduzir algo a partir da lógica, conforme proposto por Kardec e pelos espíritos, tem se mostrado impotente para a construção de uma nova consciência em uma sociedade movida por apelos emocionais. A própria casa espírita, longe de ser um centro de estudos, como era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, orientado para o esclarecimento, mostra-se hoje mais como um templo de oração voltado para o consolo, com forte apelo emocional, ancorado em uma abordagem terapêutica orientada para o autodescobrimento. Nossa, ele gastou tudo agora. Maravilhoso. É, Pode posso fazer uma continuar. parte? Posso fazer uma parte? Sim. A pergunta que foi lançada no grupo, qual é o futuro do espiritismo? Então, o meu amigo e professor Márcio Saraiva, ele diz que ele aposta no espiritismo gospel, tá? Como está dizendo Elias aqui nesse parágrafo. Então, temos aí uma resposta.
Bom, quando se adentra no pouco de espiritismo que existe hoje no mundo, o que está quase restrito ao Brasil, observa-se que ele só sobrevive graças a uma vasta literatura voltada para a solução de problemas pessoais, além de um sem número de palestrantes que priorizam as questões de conteúdo emocional e psicológico, com um quase esquecimento das questões científicas e filosóficas que lhe deram origem. Entende-se hoje que o homem racional, percebido pelos pastores do século XIX, pensadores do século XIX, mostrou-se um mito e que a esmagadora maioria das pessoas na Terra, por enquanto, é mobilizada mais pelo apelo emocional que pela razão. Isso implica que não será tão somente através da racionalidade cognitiva que o coração e o entendimento do ser humano será conquistado para novas perspectivas espirituais, que o Espiritismo descortina. Kardec não estava equivocado quando propunha a fé raciocinada como um testemunho da supremacia da razão sobre o instinto ou sobre as emoções, segundo os termos vigentes da atualidade. Aí parem um pouquinho, Bebete. Agora tem a última questão que eu trouxe lá no grupo para a gente pensar sobre ela. Exatamente sobre essa frase aí. Ele propunha uma integração entre a dimensão racional e a emocional do ser humano. Essa frase que o autor trouxe para nós, eu perguntei, que possibilidades de integração do racional e emocional dispomos, sem cair mais para um lado do que para o outro? Estou provocando vocês, né, para a gente pensar, né? Nosso tema não é o mito da razão, para que nós conseguirmos pensar aqui e deixar de ser um pouco mais racional. Como que nós vamos pensar isso aqui, né? Que possibilidades nós temos? Já que ele está falando aí nessa integração entre o emocional e o racional, o que que a gente observa? E por que essa é a questão prioritária desse estudo de hoje, desse capítulo, né? Por que que isso é tão importante a gente entender o quanto o racional está sendo deixado de fora das nossas casas espíritas e o impacto que isso tem, né? Como que nós vamos fazer a integração disso aí? O que que vocês acham, gente? Quem quer trazer para nós a sua Eu contribuição? acho que tem que surgir uma nova federação espírita que não se propõe a ser o Vaticano do espiritismo no Brasil, sabe? Uma nova perspectiva de espiritismo mais fundamentado, mais estudado, mais debatido, porque o debate é fundamental. E onde a gente não pode debater, não pode perguntar, não existe produção, não existe nada. Só existe doutrinação. Eu conheço Eu, muita gente bacanésima que estuda Joana de Ângeles. Eu me dediquei anos, eu fui estudar Jung só por conta da condução dos livros de Joana de Ângeles. Até o dia que eu comecei a ver o Divaldo falando ali nas entrelinhas. E também, assim, é um livro de autoajuda, é uma literatura de autoajuda. É uma coisa genérica, não é uma coisa específica. E tá certo, tem que ter o autodescobrimento, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que trabalhar nas emoções, tem que se lapidar, tudo isso é importante, mas não é por aí, sabe? Eu acho que a gente pode equilibrar tudo isso vivendo, porque se eu ficar só estudando, eu não vou ter vivência. E a vivência que me coloca no sentimento é o contato com o outro, com o exercício, com o trabalho, com a caridade, é que vai me transformar, é que vai colocar minhas emoções em marcha, para eu poder transformá-las. Porque só o estudo racionaliza demais. E vira aquele monte de gente que sabe falar lindo e dá na cara do povo no trânsito, né? É complicado isso. Ah, Isso, por Rita. isso que é eu, complicado, por isso que eu coloquei. Como que nós vamos trabalhar, né? Porque o que que acontece? É muito comum a gente ver pessoas que hoje defendem certos pontos de vista, às vezes
um momento ali de palestra, né? Mas assim, que às vezes pessoas que estão presentes sentem incomodadas, até fica pensando em questionar, mas nós não temos espaço para o diálogo, Sim, né? Como a Rita sempre fala, nós não temos o espaço da pergunta, nós não podemos trazer os nossos questionamentos. Às vezes, até se o palestrante, se a pessoa que está ali à frente, pudesse esclarecer, né, a partir de uma pergunta, até a gente ia perceber que ele não quis dizer aquilo exatamente, né? Mas, de repente, quando uma pessoa, em uma palestra, defende uma coisa tão. Gente, em uma palestra, uma pessoa falar ou defender, vamos supor esse exemplo que o Elias deu da Terra é plana, né? Peraí, gente, isso é sério. Não é só eu que acho que isso é sério. Eu acho isso sério. Eu acho isso muito sério. Então, assim, por isso que nós estamos hoje, né, diante desse desafio. Porque senão nós vamos apenas falar aquilo que eu emocionalmente defendo e acho que é, né? E não o que o Kardec propunha, que era, olha, o seu conhecimento, aquilo que você vai falar, está de acordo com o que a ciência já traz? Se está, então pode falar à vontade. Porque se a ciência falar que o que você está falando está errado, você vai largar o que o espiritismo está querendo dizer e vai acompanhar ali, né, mais próximo possível do que a ciência está trazendo. Então, assim, nós observamos isso, como que nós vamos admitir, né, trazer ali para o nosso espaço da casa espírita essa questão, né? Porque, ou então, nós vamos cair, né, no fundamentalismo. E é aí que está a, o, a importância, né, desse equilíbrio que o Elias trouxe aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu cortei alguém? eu A quero. Helena, por favor. Eu queria falar. Até o Vicente colocou ali, você também está falando isso, eu concordo, né? O ideal seria uma harmonização, o ideal seria um equilíbrio. E eu fico pensando que eu já penso um pouco diferente eu não sei quem falou antes, foi a Bebete, não sei quem falou, eu acho que o estudo é fundamental nos instruir, eu acho que haver um espaço que nós podemos exercitar essa moral que nós acreditamos, esse amor-justiça, né? Que são os ensinamentos de Jesus e que nós entendemos. Quando a gente pensa em amor-justiça, a gente pensa em diminuir essas desigualdades, diminuir a fome. Então, eu penso que eu tenho a impressão que os modelos eles vão ser modificados, sim, porque o modelo ele é todo, a estrutura dele ele é toda fechada, é toda contida no religioso, porque você é cerceado, você pode ir até certo ponto. Eu não digo isso em relação à organização. Alguém falou aqui sobre organização, é lógico que existem padronizações, existem organizações que precisam, né, precisam ser seguidas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando até que ponto essas organizações, esses padrões ou esses ritos, eles têm um outro tipo de objetivo para além, para além dessa organização, para além da manutenção da ordem. Vamos colocar assim, né? Ou seja, nós naturalizamos o que não é natural, né? Nós aceitamos. Então, eu penso um pouco diferente. Eu penso que os centros espíritas eles vão ter que se modificar, as pessoas vão ter que poder, ainda que a religião, um amigo meu espírita também, uma pessoa, um grande espírita aqui de Espanha, que sempre fala, sem a culpa as religiões acabam, né? Eles, assim, porque existe um jogo muito grande, né? Existe um ritual, um reforço de culpa, um reforço, não que a gente só acerte, nós erramos muito, mas uma coisa é você errar, uma coisa é você entender, e uma coisa é você estar o tempo todo ali, né, sendo adestrado até certo ponto. Eu acho que o centro espírita ele é muito importante. Essas palestras que hoje eu critico, elas foram muito importantes para mim há 12 anos atrás, aos modelos que tem, e foram, assim, fundamentais para mim.
eu tenho esse reconhecimento, eu me envolvi em muitas coisas. Só que hoje, quando a gente pensa a questão toda de poder, e a gente antes, porque pelo modelo que foi construído no Brasil, várias pessoas eram como se fossem pessoas completamente fora da real, estavam muito distantes de nós, né? E hoje nós estamos quebrando isso. Nós sabemos que o que se fala numa palestra não é o que se é, é o que se pretende e o que se quer, né? Então, assim, eu acho que essas questões, elas precisam ser colocadas, elas precisam ser assim, as pessoas precisam ser tratadas, ainda com todas as suas religiosidades, de forma nenhuma eu sou contra, mas eu acho que nós estamos no século XXI, eu acho que a gente precisa pensar que existem vários espaços para que a gente possa, para que cada um de nós possamos ser assim, ser instrumentos, né, de paz, instrumentos de harmonia, instrumentos de, como é que eu falo, de discussão de políticas públicas, porque o que tem no Centro que é FEB são questões políticas, né? Então eu penso mais ou menos assim, eu acho que o centro é importante, mas eu acho que existem outros espaços que nós podemos fazer e que instruir é muito importante para que a gente consiga sair disso. Muito obrigada, Arlene, pela sua colaboração. E aí, vamos terminar só com esse trechinho de Kardec aqui, o Bebete. Se Kardec, Se Kardec e alguns espíritos com ele imaginavam o espiritismo propagando-se rapidamente por todo o planeta e consolidando o novo paradigma da imortalidade da alma, ainda durante o século XX, constata-se hoje que isso depende, primeiramente, da solução de graves questões sociais, como a eliminação da pobreza e da desigualdade social, o pleno acesso à educação, sem o que até mesmo a fé raciocinada continuará sendo uma utopia, uma possibilidade acessível a poucos. então, gente, veja bem, né? Nós estamos falando aí dessa fé raciocinada. A gente fala tanto da fé raciocinada, mas nós temos medo de que ela se estabeleça na casa espírita, né? O discurso é um e a nossa ação é outra, não é? Então é muito interessante a gente observar essa disparidade, né? Nós falamos muito que o Espiritismo, Kardec trouxe a fé raciocinada, mas nós temos medo. Nós temos medo de questionar. Eu não tive medo diante daquele menino que me perguntou por que é que eu não posso participar da reunião mediúnica. Eu não precisava ter medo, né? Eu poderia até falar, vem para você ver como é, né? Por que que a gente, às vezes, nós nos esbarramos em tantas coisas, né? E isso, muitas vezes, faz parte dessa nossa sensação de se apegar àquilo para não perder as nossas bases antigas, né? Que é toda essa história que a Aline trouxe da estruturação do Espiritismo aqui no Brasil, desse olhar, nós estamos olhando ainda para uma igreja católica, nós estamos olhando ainda para um templo evangélico, talvez nós estamos olhando ainda para frente, lá para o século XXI, que tipo, né? Que espaço espírita é esse que nós gostaríamos de construir? Que espaço espírita é esse que nós poderíamos construir? Agregando aquilo que a gente vê importante da religiosidade, da espiritualidade, mas sem perder também o espaço para os nossos questionamentos, para nossa, isso que a Arlene trouxe também, que é muito interessante, para a nossa instrução, né, para o nosso esclarecimento, e daqueles que estão conosco, né, gente? Então, eu agradeço muito a vocês. Alguém quer colocar mais alguma questão? Nosso horário já está encerrado, e eu penso que encerramos com chave de ouro aí, com a participação de todo mundo, viu? Alguma observação a mais? Então, tá bom, gente. Eu vou sair, viu? Vamos lá, encerrando então, porque nós vamos, né, dar um tchauzinho. Muito obrigada pela participação de todos. Tchau, Boa semana boa a todos. noite. Vamos.